O que significa na prática ser o candidato certo? O candidato certo é aquela pessoa que conhece a dinâmica e acompanha a dinâmica. Quais outros aspectos recrutadores observam além das competências técnicas ou além do CV neste caso? Primeiro, é a forma como se posiciona. Isto nós conseguimos ver como? Quando chega à entrevista, o horário em que chega à entrevista, a forma como vai falar de si ao longo da entrevista. Tua opinião, achas que o mercado de trabalho em Angola está mais exigente ou os candidatos é que estão menos preparados? O mercado efetivamente está muito exigente e o mercado está a olhar para as pessoas que estão preparadas. Se tivesse que fazer uma simulação, vamos lá, eu sou recrutador. Senhora Isabel, quanto é que pretende ganhar? Qual é a tua pressão salarial? Qual seria a resposta mais apropriada? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao Central Snack Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que pessoalmente julgo ser extremamente importante, não só para quem está a começar, mas para qualquer candidato ou profissional que deseja crescer profissionalmente. Hoje vamos falar sobre como ser um candidato que toda empresa quer ou como ser o profissional desejado no mercado. E para esta conversa, o nosso convidado, a nossa convidada é uma profissional extremamente qualificada, mão na massa, né, que é o nosso estilo de programa. Durante o programa nós vamos falar não só como é que você pode se posicionar nas entrevistas, nas redes sociais, mas como também pode usar isso como uma vantagem competitiva diante dos demais candidatos. Bem-vindos mais uma vez e com vocês a nossa convidada, a senhora Isabel Lúcio. Prazer, Isabel. Muito gosto, Graciano. Está tudo bem consigo, né? Tudo bem consigo, Graciano? Não, tranquilo. Bem disposta? Bem disposta. Boa, primeiramente obrigado pela sua comparência. É uma honra para nós, não só para mim, mas para o time também. Esperamos que durante a entrevista, né, consigamos explicar para os demais que estão aqui a observar o nosso programa como é que eles podem tornar-se melhores candidatos e melhores profissionais também. Estamos juntos? Estamos juntos. Para nós começarmos, eu queria primeiro entender, né, e também o pessoal aí poder conhecer quem é a Isabel, para começar. E depois eu fiquei a saber que tu tens um projeto novo, né, com a comunidade. Também queremos saber um pouco sobre isso. O que é que faz e quem quiser aderir a essa comunidade, quais são os caminhos também. Ok, muito bem. Graciano, muito obrigada pelo convite. Para mim é um gosto enorme estar aqui com vocês, especialmente para falar deste tema, né? Porque ao longo aqui da minha carreira, da minha caminhada profissional, estive em contacto com muitas pessoas e hoje, enquanto especialista de recrutamento e seleção, existem aqui muitas técnicas, muitos erros que acredito ser importante que os candidatos, que as pessoas saibam efetivamente. Eu sou Isabel Lúcio, portanto sou especialista aqui em recrutamento e seleção. Hoje faço também mentoria, sou formadora. Eu tenho uma carreira neste momento de 14 anos de experiência, entretanto 9 destes anos foi dedicado inteiramente aqui ao recrutamento e seleção, os outros na área comercial. Neste momento, sim, como disse, tenho um projeto e este projeto é relativamente ao comportamento. É sobre um grupo que eu tenho no WhatsApp, um grupo sobre o DISC e o SHL, que é comportamento de decisão. Como é que surgiu este grupo? Como é que surgiu então esta iniciativa? Bem, ao longo da minha carreira profissional, tanto na área comercial como no recrutamento, eu verifiquei que tudo é sobre pessoas, é sobre lidar com as pessoas, é perceber qual é o meu próximo passo, o que é que eu devo fazer. E eu tenho visto muitos recém-licenciados, tenho visto pessoas, inclusive em transição de carreira, e percebi que estas pessoas não têm, ou seja, precisam de alguma orientação. Percebi que estas pessoas, depois da sua carreira académica, depois de se licenciarem, precisam de uma orientação. E qual é esta orientação? É uma orientação que efetivamente não se ensina na universidade, não se ensina ao longo dessa carreira académica, que é o comportamento.
na universidade, na escola, não ensinam como é que essa pessoa vai lidar com as outras pessoas. Como é que essa pessoa deve se posicionar. E quem é, efetivamente. Antes de mais, as pessoas precisam se conhecer, precisam saber quem são para poderem se posicionar de acordo com o mercado. E geralmente quais são as atividades que fazem lá nesta comunidade? Bem, esta comunidade, o objetivo é não só atrair as pessoas, sensibilizar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham conhecimento de comportamento e decisão, mas nós pretendemos a cada semestre realizar atividades como atividades online. Portanto, eventos online, onde nós vamos falar de temas específicos, né? Muito voltados aqui ao comportamento. Vamos falar também de forma presencial, vamos criar eventos para que as pessoas possam participar e perceberem mais sobre esta questão, comportamento, porque efetivamente o comportamento vai caminhar ou caminha consigo igualmente ao comportamento técnico. Certo, e eu concordo bastante com esta opinião da Isabel. Entrando aqui no nosso tema, a primeira pergunta vou ligar com aquilo que é o tema, que é como ser o candidato que toda empresa quer contratar. A minha pergunta é, o que significa na prática ser o candidato certo? O candidato certo é aquela pessoa que está preparada para o mercado. O candidato certo é aquela pessoa que conhece a dinâmica e acompanha a dinâmica do mercado. Ao longo da minha carreira, eu percebi que as empresas mudaram. As empresas mudaram muito. Tanto que hoje o candidato certo é aquela pessoa que está preparada. E o que é preparação, efetivamente, sobre isso? Preparação é perceber qual é, inclusive, se eu já fiz o percurso do ensino médio, qual é a licenciatura que eu deverei fazer? Como é que eu faço a escolha deste curso? Desse curso, nesse caso. Qual é o meu talento? Será que se eu fizer uma engenharia, vou me dar bem depois? Então, começa por aí. Como é que eu faço a escolha do meu curso? Depois da minha licenciatura, inclusive, o que é que eu devo fazer para fortalecer mais esta minha licenciatura? Que tipo de cursos, inclusive, eu devo fazer para agregar mais a minha licenciatura? Se eu vou fazer, por exemplo, vou participar de um processo de recrutamento, é perceber o que eu devo fazer antes de fazer parte desse teste psicotécnico. Como é que eu devo me preparar? Deixa uma parte interessante que eu queria entender neste caso. O que é que os candidatos deveriam saber antes de participarem numa entrevista de emprego? Tu disseste que, né, e eu concordo, né, que antes de ir para a entrevista preciso ter pequenas preparações. Quais seriam essas de forma prática? De forma prática? Sim, quais seriam? Eu preciso saber isto e aquilo para gerar uma melhor preparação no dia da entrevista ou durante o processo de recrutamento e seleção. A primeira coisa é perceber que tipo de empresa é esta. Ok. Que tipo de empresa? Qual é a cultura da empresa? Como é que as pessoas se posicionam no mercado? Qual é a cultura de entrada e saída dessa empresa? Saem muitas pessoas, entram muitas pessoas. Em um contexto como o nosso, essas informações acabam algumas empresas é fácil, né? Outras nem tanto. Ou até que nível profissional é que devemos nos preocupar com essas informações? Na base, já no nível mais intermédio, como gestor, ou no nível mais avançado? Em todas as fases. Em todas as fases? Em todas as fases é importante. Se eu estiver a participar de um processo de recrutamento, antes de ir à entrevista, eu preciso de perceber primeiro sobre a cultura desta empresa. Ok? Como é que essas pessoas se posicionam no mercado? Qual é a visão? Qual é a missão? Quem são os líderes? Quem são os pilares desta empresa? Para eu perceber se eu realmente estou de encontro a esta visão, se eu estou de encontro a essa missão. É isso que eu quero para a minha vida. Nós precisamos de ter este conhecimento.
E hoje em dia com o LinkedIn acaba por ser mais fácil também, mais simples nesse caso, ter essas informações. Exatamente, é pesquisar, é ir mesmo ao site desta empresa e pesquisar sobre esta empresa. E depois, eu posso ir sim a um local de trabalho, ou seja, a um posto de trabalho desta empresa e apreciar somente como é que as pessoas entram e saem da empresa. E ir mesmo lá, inclusive, falar com o funcionário, sem saber, sem passar a intenção, né, deste ato. Mas ter uma conversa, perceber se tem um contacto, que conhece pessoas que trabalham nessa empresa, só para conhecer mais sobre a empresa. Porque existem situações que eu sou chamada a uma entrevista e esta empresa deverá, ou seja, o dress code deve ser formal. Por exemplo, todos os dias deverá usar fato. Será que quer usar fato todos os dias? Isso pode ser desconfortável para o próprio candidato. Não está acostumado a usar fato constantemente, né? Pode ser desconfortável, mas também pode ser que ele acaba por se adaptar a essa realidade. Pode ser, sim. Pode ser. Mas há pessoas que têm a mesma aversão de usar fato. Têm a mesma aversão a usar fato. Então, por isso é que é importante conhecer a empresa. Há um ponto que a Isabel fez menção que eu precisava compreender melhor. Geralmente, quando falamos de conhecer a empresa, as pessoas olham sempre para a questão da internet, lá investigar sobre a empresa da internet. Mas tu disseste algo que é extremamente fundamental, né? Que é a questão de conhecer alguém, né? Procurar investigar, pelo menos conhecer alguém, se já trabalha lá, ou fazer uma visita guiada. Isso pode funcionar com todas as empresas? Então, provavelmente não, né? Porque nada é 100% efetivo neste caso. Mas há aqui um ponto que chamou minha atenção. No mercado como o nosso, o nível de preocupações com essa questão de investigar a empresa não acaba por ser desleixado por parte dos candidatos, sendo que nós temos um mercado de quase 30% de taxa de desemprego. Será que os candidatos observam nesse sentido ou não observam? Ou essa não observação acaba por ser uma desvantagem também para o próprio candidato? Sim, o facto de não terem em conta essa questão acaba por ser, sim, uma desvantagem muito grande e acaba por ser um gatilho para essa pessoa reprovar no processo de recrutamento e seleção. E isso tudo isto tudo é importante que este próprio candidato tenha alguma orientação. Ou seja, precisam de ter alguém que os oriente, né? Como é que devem fazer. E para isso nós temos que ter a abertura de pedir ajuda. Procurar as pessoas que sabem para nos ajudar. Porque, efetivamente, se eu não saber fazer este passo, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. E toda e qualquer fase de um processo de recrutamento e seleção deve ser feita de forma cuidada, com intencionalidade, para conseguir, então, atingir o objetivo. Ainda olhando no nosso mercado de trabalho, Isabel, da tua opinião, achas que o mercado de trabalho em Angola está mais exigente ou os candidatos é que estão menos preparados? O mercado está exigente. O mercado efetivamente está muito exigente e o mercado está a olhar para as pessoas que estão preparadas. E a questão, como é que tu observas a questão de disponibilidade versus competências ou qualidade, nesse caso, dos candidatos? Como é que eu associo? Sim, essa questão. O mercado está exigente, mas é uma exigência do ponto de vista de... como são muitos candidatos, temos poucas vagas, então vamos exigir mais. Ou os candidatos estão pouco qualificados. Isto é como se fosse a lei da procura, né? Da procura e da oferta. Quando existe muita oferta, ou seja, quando existem muitos candidatos, o processo em si se torna mais exigente. Sim. E quando existem poucos candidatos qualificados naquela área, de alguma forma as empresas vão diminuir a exigência. Por quê? Porque não existem muitas pessoas qualificadas naquela área. Então a exigência diminui. E daí é que nós conseguimos ver qual é as profissões que estão em altas, há profissões que, mediante os anos, nós vamos perceber, por exemplo, hoje, a título de exemplo,
hoje procura-se muito por analistas de dados. Sim, ou seja, é uma profissão que está em alta. Está em alta. E não vemos tantas pessoas disponíveis no mercado, qualificadas para... Que geralmente aqui, nessa questão, e ainda quem confunde analista de dados com planilheiro, né? Só sei trabalhar no Excel, sei montar um dashboard. Sou analista de dados. Sou analista de dados, né? Quando deveria ter uma visão um pouco mais business, mais negócio nesse caso. Agora ainda, voltando naquilo que foi a primeira pergunta sobre candidatos, quais outros aspectos recrutadores observam além das competências técnicas, ou além do CV neste caso, né? Que expressa as competências aí técnicas? Quais são os outros aspectos que os recrutadores observam que são fundamentais para ser chumbado um declínio ou ser aprovado numa entrevista? Primeiro, é a forma como se posiciona. Isto nós conseguimos ver como. Primeiro, quando chega a entrevista, o horário em que chega a entrevista, se essa pessoa numa primeira fase, a entrevista foi marcada para as 10 horas, a pessoa já chega 10:10, ou seja, depois das 10 horas já conseguimos ver efetivamente que essa pessoa não é pontual, ou em algumas situações não vai conseguir cumprir com o horário. Depois, a educação, a forma como essa pessoa vai cumprimentar. Isto também é um aspecto muito importante. A forma como se veste, a forma como vai falar de si ao longo da entrevista. E depois também tem a coerência. Nós conseguimos ver se o que está no CV desta pessoa corresponde com a pessoa. A questão do comportamento é assim, é tão simples. Quais comportamentos pesariam mais? Para além da questão da pontualidade, né? Eu até já queria perguntar, independentemente do imprevisto, tendo em conta a nossa realidade ou situações que acontecem, ou dependeria do nível profissional do próprio candidato? Acho que se formos para recrutar um gestor ou um diretor, ou alguém que está a vir do primeiro emprego, nós sabemos que a forma deles encararem trabalho é totalmente diferente, né? Nós até brincávamos que existem 3 tipos de candidato: da primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira fase é o candidato que nunca trabalhou, inexperiente, nem sabe se posicionar. A segunda fase, este é o ansioso, muitas das vezes, né? A segunda fase, até já trabalhava, mas ficou desempregado. Esse está mais ansioso ainda. E a terceira fase é o mais confiante, já trabalha, já conhece o mercado, só está em busca de uma oportunidade melhor. Olhando para esses 3 perfis, como é que o recrutador deveria conduzir as entrevistas tendo em conta esses perfis diferentes? Seria um facilitador? Seria um observador? Seria um exigente? Como é que ele deveria conduzir, dependendo dos níveis que foram mencionados, que mencionei neste caso? Bem, num primeiro contacto, nós sabemos que os júniores, né? Que é os do nível 1, conforme disse, são pessoas que normalmente não têm muita experiência. Então, o que é que nós procuramos recolher desta pessoa? É perceber quem ele é. Como é que ele pode se descrever? Como é que é o comportamento dele? Como é que ele se vê mediante um trabalho de equipa? Como é que lida com os colegas? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos a melhorar? É mais comportamental do que efetivamente técnica. Ou seja, é perceber que tendências essa pessoa tem. Ok. Porque aí nós não, sendo uma pessoa com pouca experiência, não vamos direcionar efetivamente aqui as competências técnicas. Vamos olhar mais para a parte comportamental. Se essa pessoa tem abertura a aprender, inclusive, se pode ser facilmente moldável, também é importante. E depois, ao nível intermédio, nós aí já conseguimos pegar mais na parte técnica. Embora que também a parte comportamental seja bastante importante, não é? Mas é fazer uma correlação daquilo que a pessoa sabe tecnicamente com a parte comportamental. Também é importante. E depois, a nível mais alto, supostamente nós já sabemos que essa pessoa, assumidamente, é uma pessoa tecnicamente boa. Se chegou ao nível em que está, é porque
é porque sim, fez uma trajetória e assumimos que essa pessoa é tecnicamente boa. Portanto, não será mais sobre o que é que faz no seu dia a dia e nem será sobre a sua parte comportamental. Será mais sobre se gosta da nossa empresa, o que é que o atrai trabalhar conosco, efetivamente. Faz sentido para si esse desafio? Portanto, será numa vertente mais de convencê-lo a trabalhar conosco do que supostamente procurar justificativa, ou seja, o que é que ele sabe? Como é que ele se comporta? Não é sobre isso. Mas é sobre convidá-lo a trabalhar conosco, o nosso projeto. Até porque neste nível, né, nível de diretores e não só, um diretor já não pensa trabalho, né, ele pensa negócio, pensa empresa, né, nesse caso. Voltando à questão das entrevistas, eu vou tentar viajar na base. Quais são os maiores erros que tu observas, que já observou a analisar CVs? Isso pode ser valioso para quem está nos acompanhar. Sabe lá, não coloca isto, não coloca aquilo, organiza desta forma, monta desta forma. Os recrutadores observam isto, observam aquilo. Isso é fundamental, isto não é fundamental? O currículo, para mim, no meu ponto de vista, não tem um modelo ideal. Por exemplo, há pessoas que olham para o currículo europeu, enfim, tem esta questão, não, para um currículo bonito tem que ter uma linha azul, enfim, isto para mim são detalhes. Okay. Mas o currículo ideal é o currículo que espelha efetivamente as suas competências. E eu, olhando assim por menores, o mais importante é ter o nome, é ter os contactos, como a pessoa, como o recrutador pode lhe contactar, é ter espelhado muito bem as suas experiências profissionais e certificações. Isso, efetivamente, são os pontos mais importantes num currículo. E a famosa tem que colocar uma fotografia. A fotografia. Pega ou não pega? Quando é que isso é vantagem, quando é que isso é desvantagem? A fotografia é vantajoso dependendo de algumas funções em que o recrutador precisa conhecer a pessoa com quem efetivamente vai lidar. Por exemplo, no momento de entrevista, se o candidato me envia o CV, a pessoa, o recrutador só precisa de perceber que quando receber esta pessoa, é esta pessoa. Isso não influencia na escolha do candidato? Não. Recrutadores, essa questão da própria a imagem do candidato a partir do CV também, isso não pode ser um motivo de não ser chamado ou ser chamado, tendo em conta que há registros que dizem que isso não só em recrutamento, mas outras áreas que a questão da imagem, a aparência influencia muito na percepção da outra parte. Por exemplo, há estudos que dizem que prisioneiros que aparentavam ser mais bonitos, mais cuidados, recebiam penas menores em relação aos demais, ou na economia de pay, que é a famosa pay de beauty. Indo no recrutador também isso não influencia, candidatos aparentemente mais ajeitados não acabam por ter alguma certa vantagem, uma apreciação diferente dos recrutadores? Bem, na foto eu não vou perceber se é bem ajeitado ou não. Mas pelo menos não vou ter esta visibilidade. Do candidato não influencia? Imaginemos, se numa foto de um CV colocar uma camisa onde mostra os ombros, não, já não é muito bom. Se colocar uma foto com 30 cores, por exemplo, amarelo e azul, ou seja, ao fundo tiver essas cores, também não é muito bom. Portanto, se colocar uma foto tipo passe, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, né? Não tem mal nenhum. Uma foto tipo passe, limpa, pode sim colocar. No fundo, não se contrata pela imagem da fotografia no CV. É sobre as competências do candidato. Mas influencia, não? Não influencia? Nunca teve, vou dizer no seu caso, nunca presenciou pessoas a falarem acerca disso? Recrutadores, colegas da área a falarem sobre essa questão, ou a falarem dos candidatos e você perceber que estão aí para este campo? Não. Eu nunca tive uma situação desta, mas o que eu lhe digo que o CV com uma fotografia, no meu ponto de vista,
de acordo com a minha experiência, a fotografia somente serve para mim para conhecer o candidato. Okay. Quando me envia o CV, para eu conhecer quem é a pessoa. Efetivamente. Olhando nesta vertente, uma vez que o CV passamos na entrevista e tu, como recrutadora, chamou o candidato. O que é que um candidato nunca deveria dizer numa entrevista? Que eu sou muito bom. Isso for verdade. Se for verdade. E nós perguntamos, outra questão, Graciano, nós perguntamos, mas quais são os seus pontos fortes? Olha, eu sou muito bom. Mas, ok, eu sou muito bom. Quais são os seus pontos a melhorar? Eu sou muito exigente. Não tenho pontos a melhorar. Não tenho pontos a melhorar. Há candidatos que dizem isso, não tem pontos a melhorar. Esta pessoa, ou seja, este candidato efetivamente não se conhece. Sim, claro, se quem não tem pontos a melhorar está a afirmar que parou no tempo. Sim. Né? Que já não há perspectiva de crescimento. Todos nós temos pontos a melhorar. E se o caso do eu sou muito bom for verdade, se for um candidato confiante, e quando aqui tem um ponto interessante que eu preciso perguntar, quando é que conseguimos perceber que é confiança e quando é que percebemos que é arrogância? Eu sou muito bom. Mas é muito bom em quê? Muito bom em quê? Como é que o entrevistador vai perceber que é bom? É bom em quê? Provavelmente na vaga pelo qual está a se candidatar. Não, é importante nós descrevermos, olha, eu faço muito bem esta tarefa, faço desta forma, do que ser muito bom é uma resposta vaga. O recrutador efetivamente não consegue perceber se é bom em quê. Antes de nós começar a gravar, falarmos acerca disso e entrar nessa temática. Qual é o papel do LinkedIn no meio de tudo isto? O papel do LinkedIn? No meio de todo este processo, desde a candidatura, entrevistas e não só, pesquisa de empresas, posicionamento, a famosa marca pessoal e não só, e até que ponto é que os recrutadores observam e valorizam os perfis do LinkedIn e quais são os aspectos que os recrutadores prestam atenção quando vão observar o perfil de um candidato. O LinkedIn é uma plataforma extremamente poderosa e quando bem usada, ela só nos fortalece ainda mais, ou seja, só fortalece muito mais aquilo que nós somos. O LinkedIn é uma ferramenta para encontrar emprego, mas não é sobre procurar emprego, é sobre atrair o emprego. No LinkedIn nós conseguimos fazer com que os recrutadores vão atrás de nós, ou seja, atrás dos candidatos. Dos candidatos, neste caso. E como é que nós fazemos isso? Com um perfil bem claro, um perfil onde conseguimos descrever efetivamente aquilo que aquilo que é a nossa trajetória profissional. E não só a forma como nos posicionamos, aquilo que nós publicamos, aquilo que nós, inclusive, comentamos, que tipo de comentários se faz, quem nós comentamos, quem nós seguimos, quem são as nossas conexões, falam muito sobre nós, né? Sobre a forma como nos posicionamos. Já teve alguma decepção no que diz respeito a candidatos que pegou através do LinkedIn? Sim, claro. Ou todos que pegou... pergunto isso porque como recrutador estamos sujeitos a errar, sim, mas se nós observarmos todos esses pontos, sempre teve êxito em todos os candidatos ou já se decepcionou, e se houve decepção, o que é que faltou ou onde é que falhou neste caso? O mais difícil é nós mostrarmos uma coisa e depois comprovar, né? E é sobre isso. O que nós mostramos no LinkedIn, depois nós temos que comprovar. Temos que comprovar isso no processo de recrutamento e temos que comprovar no nosso dia a dia. E aí está a parte da consistência. É claro que muitas das vezes
o que é mostrado no LinkedIn não corresponde com a verdade. Sim, sim. No LinkedIn, muitas das vezes, nós mostramos que somos super-homens, super-mulheres. Claro. Depois, na prática, é diferente. Há alguma confusão e é necessário perceber bem esta conexão, essa relação da competência técnica, comportamental e como vamos conseguir sustentar tudo isso. Se tivesse que mentorar alguém, aconselhar alguém sobre o que não fazer no LinkedIn, o que é que seria? O que não fazer no LinkedIn? Sim. Hoje em dia eu vejo muitos jovens quererem postar tudo. Querem falar de tudo, querem falar de qualquer coisa. Tiveram uma péssima experiência, às vezes até confundida. Às vezes não foi até uma péssima experiência, mas confundida com uma péssima experiência e querem partilhar no LinkedIn. Esquecem o dia da manhã, esquecem quem está a ver. Isto é um comportamento pouco abonatório para a sua carreira profissional. Esse é um ponto interessante que acho que despertou curiosidade. Quer dizer, os recrutadores também observam a forma que os candidatos ou que os profissionais do LinkedIn, profissionais nem tanto, né? Que os usuários do LinkedIn divulgam os seus conteúdos, porque o LinkedIn, acho que muita gente, né, aquele discurso de empresa não presta, né? Isso influencia de alguma maneira a visão do recrutador? Ou é do tipo, isso talvez só foi naquela experiência, talvez na nossa empresa ele pode ter uma outra visão. Isto acaba por ser um erro ou é um ponto a considerar? Bem, o nosso posicionamento, tudo o que se faz diz muito sobre nós. O que nós vamos postar fala muito sobre nós e nós temos que ser reconhecidos como uma referência. Aquilo que nós vamos falar tem que nos definir. Se eu sou especialista numa área, eu tenho que falar efetivamente da minha especialidade, o que eu sei sobre as minhas competências. E isso é que vai me dar sustentabilidade e isso é que vai ficar marcado na mente das pessoas. E isto é que vai me levar aos outros caminhos. Que quando as pessoas se lembrarem ou surgir uma oportunidade, vão pensar logo em mim. Vamos ter de pensar, contratem a Isabel. Exatamente, contratem a Isabel porque a Isabel é desta área. Ainda dentro desta temática, Isabel, o que é que um candidato deveria, um jovem profissional, um candidato deveria levar mais em conta? Um caminho da especialidade ou um caminho do generalista? Para o nosso mercado, para o nosso contexto, o que é que faz mais sentido? Ir para um caminho de especialidade ou um caminho de... é bom que você aprenda sobre muita coisa, que é para não poder ficar quando o comboio passar. Diz-se que quem sabe tudo não sabe nada. E nós temos que ser reconhecidos por alguma coisa. Nós temos que ser especialistas em alguma coisa. Quem sabe tudo não sabe nada. Então, né? Exatamente. Então, o meu ponto de vista é especialidade, efetivamente. As pessoas têm que ser especialistas em alguma coisa. Tem que ser bom em alguma coisa. Quem sabe tudo não sabe nada. Eu vou lançar aqui uma pergunta um pouco... Acho que muita gente tem essa questão, principalmente de candidatos e não só. Pretensão salarial. Dizer de imediato ajuda ou prejudica? E também como responde essa famosa frase, né? Essa famosa pergunta. A pretensão salarial. Eu acredito que isto depende muito da percepção do recrutador. Se tivesse que fazer uma simulação, vamos lá, eu sou recrutador. Senhora Isabel, quanto é que pretende ganhar? Qual é a tua pretensão salarial? Qual seria a resposta mais apropriada? Eu diria que atendendo o mercado atual, porque eu ao responder sobre essa questão eu preciso de fazer uma pesquisa. O que é que o mercado está a pagar para esta função? Para além disso, qual é a estrutura da empresa? Porque apesar do mercado estar a pagar para esta função, nós temos que olhar para a estrutura da empresa.
Porque, apesar do mercado estar a pagar para esta função, essa empresa pode não ter budget para pagar o que o mercado está a pagar. Portanto, porque dentro de toda a empresa existe uma tabela salarial. E essa tabela salarial é respeitada. Então, temos que fazer uma pesquisa do mercado, perceber quanto é que o mercado está a pagar para esta função, e a partir daí eu posso dizer que gostaria. Gostaria. O que não significa que será o valor que a empresa vai pagar. Que eu gostaria, aquilo que me sentia confortável é este valor. Também, imagine, se ganha 100 mil kwanzas, isso no caso está numa empresa, ganha 100 mil kwanzas e chega numa entrevista, pede 1 milhão. Há candidatos que têm esta coragem e também empresas que podem mesmo pagar, né? Sim, mas tem que ser um pouco modesto. Sim, tem que ser. Tem que viajar menos. Né? Viajar menos. Mas é olhar para essas variáveis todas, né? Apesar de eu dizer, olha, eu quero ganhar 1 milhão, mas entretanto estou aberto a negociações. E o meu grande objetivo é aprender, até porque estou interessada neste desafio. Eu perguntei isto porque é muito comum essa questão da pressão salarial, principalmente para os jovens. Quanto é que você gostaria de ganhar? Uns nem falam. Uns dizem... Essa pergunta, será que essa resposta é correta? Que muitos dizem que a questão depende da empresa. Depende do que vocês têm a pagar. Porque muitos também respondem desta forma. Outros respondem atendendo às minhas qualificações, as respostas programadas, né, da internet, atendendo às minhas competências e o meu desenvolvimento. A empresa depois poderá analisar quanto é que pode me pagar, quanto é que poderá pagar. Essas duas perguntas deveriam ser evitadas. É assim, nós... essas duas respostas nesse caso deveriam ser evitadas. O recrutador, quando faz essa pergunta, não espera esta resposta. E normalmente tanto o recrutador procura investir menos tempo num processo de recrutamento. E a partir de quando nós conseguimos perceber a pretensão salarial de um candidato, nós conseguimos perceber se estamos a caminhar bem neste processo de recrutamento. Porque, no meu ponto de vista, não adianta iniciar um processo de recrutamento sem se perceber o que é que eu quero, o que é que tu queres, o que é que a empresa quer, o que é que o candidato quer, e depois caminhar ao fim do processo, num processo de... Ou seja, na fase de elaboração da proposta de valor, apresentamos aquilo que não é a pretensão, ou seja, apresentar uma proposta que não vai de encontro à expectativa do candidato. Esta é uma questão que deve ser muito bem alinhada antes mesmo de passarmos por estas fases todas. E claro que depois há indícios de que, apesar do candidato não mencionar a sua pretensão salarial, o recrutador consegue perceber que estamos a caminhar bem. Como é que nós conseguimos perceber isso? Através da estrutura da empresa, se calhar de onde vem este candidato, enfim, e outras técnicas. Na condição de candidato, imagina que é como se o candidato já soubesse que não, o recrutador está com pouco tempo para me atender. Como é que ele deveria se posicionar para tirar proveito disto? O recrutador está com menos tempo. Sim, eu achei essa afirmação super interessante. Num processo... Este é um processo na fase de se perceber a pretensão salarial, não é? Para podermos caminhar de forma segura. Entretanto, como é que o candidato leva isso em vantagem, né? O investimento do tempo. Eu achei muito interessante esta afirmação. O processo de recrutamento deve ser um processo investido de forma bem assertiva. Quanto menos tempo o processo levar, também será bom para o candidato. Será que ele deveria observar na questão lá, eu preciso ser mais objetivo, em vez de tentar dar uma volta ao mundo, contar um montão aí de histórias, vou me concentrar neste ponto, neste, naquele. Vou falar logo das minhas competências técnicas, falarei das línguas que eu domino, tocarei nas formações, ou de que forma, sendo que ele já sabe. Isso é interessante saber. Por isso que eu disse que escrevi aqui, achei interessante essa afirmação.
perder menos tempo. Isso pode ser um insight valioso para quem está nos assistir. Memorizar lá, recrutadores querem, o que ele mais quer é perder menos tempo com o candidato. Como é que você, candidato, pode tirar, pode aproveitar isto para ser o mais objetivo possível numa entrevista? Ela chega, foca nisto, foca naquilo, foca nisto. Eu diria que, enquanto candidato, não é? Para investir menos tempo num processo de recrutamento, primeiro tem que perceber e fazer as perguntas certas. Antes mesmo de iniciar o processo de recrutamento, fazer perguntas certas. Quanto tempo leva este processo de recrutamento? Né? Okay. Quanto tempo leva esse processo de recrutamento? Depois do texto, quanto tempo levará para receber o feedback? Isso ajuda o candidato a gerir também o seu tempo, né? E olhar para outras oportunidades, que é importante. Quanto tempo levaria este processo de entrevista? Quando é que pretendem efetivamente fechar este processo de recrutamento? Qual é a fase de contratação? Ou seja, quando é que vocês querem ter esta pessoa a trabalhar? Isto ajudaria também o candidato a fazer a gestão do seu tempo e perceber se efetivamente ainda se faz sentido dar continuidade com este projeto. Durante um processo de entrevista, um candidato deve fazer perguntas? Se sim, quais são? Sim. Quais são as perguntas que deveria fazer? E é muito importante que o candidato, antes mesmo de ir à entrevista, prepare isso. É importante, porque parece que não, mas existem sempre muitas dúvidas. E o candidato deve ir, sim, com perguntas. E uma delas que eu acredito ser muito importante o segredo é perceber o que é esperado após um mês de integração. Ou seja, se eu entrar, o que é que vocês esperam de mim em um mês? Ou em 2 meses. Para quê? Para ele perceber o que é que ele deve trabalhar, o que é que ele vai fazer neste período para entregar. Até porque este período, normalmente nos contratos, é um período de experiência. Sim, onde pode ser tomada uma decisão se permanece ou não dentro da empresa. Portanto, esta eu acredito ser uma das principais questões para o candidato se fazer. O que é esperado de mim após 2 meses ou após então 3 meses, né? E aqui há esse ponto interessante. Deixa aqui tentar fazer aqui um paralelo aqui, que é a questão que recrutadores, geralmente a questão, tendo em conta a Lei Geral do Trabalho, que pode ser no máximo pode ser aí nem mínimos de 90 dias e não só, mas não vamos entrar no que diz respeito à Lei Geral do Trabalho. 90 dias são 3 meses. E empregadores ou recrutadores, eles observam o candidato durante este processo, se faz sentido continuar ou não, né? Se vale a pena rescindir o contrato, e depois, tendo em conta que a Lei Geral do Trabalho dá essa abertura, que as partes podem rescindir no período experimental, sem necessariamente um aviso prévio. Olhando para o candidato, quais seriam as preocupações máximas? Tudo muito bem, ele já sabe que a empresa disse, e eu concordo com essa ideia, a pergunta é interessante. O que é que vocês esperam de mim? Boa. Mas, efetivamente, como recrutadora, o que é observado nesta fase da integração? Isso pode safar muitos candidatos, né? Ele não chega só na empresa e começa a trabalhar. Preocupa-se com isto e aquilo, porque a empresa está a observar estes pontos seus. Primeiro, um caderno, ou seja, uma agenda e uma caneta. É importante apontar tudo. Tudo que for aprender no dia a dia, deve apontar. Tudo que lhe disserem, aponta. Tudo que lhe disserem, porque só assim essa pessoa vai aprender e vai captar o que está a ser ensinado, o que é esperado. Deve fazer apontamentos em todo o lado, andar com a sua agenda para fazer apontamentos daquilo que lhe for passado, para poder aplicar. Depois, traçar objetivos durante esse período. Se já sabe o que é esperado, vai ter que traçar um plano. Um plano desenhado exatamente para o mês. Se o objetivo é este, o que é esperado de mim é isto, então como é que eu posso alcançar isso? O que é que eu devo fazer diariamente? O que é que eu devo fazer semanalmente para conseguir atingir esse objetivo? Porque isso será efetivamente determinante para a sua continuidade dentro desta empresa.
Isso faz sentido. E julgo que uma parte dos candidatos não observam essa questão. Acho que eu nunca fiz isso. Não, é sério. Que é pegar uma agenda e começar a fazer apontamento. Nós até apontamos o que é que tu fazes por aí fora, mas apontar mesmo numa agenda, tem uma memória externa, raramente a malta faz isso. E é um ponto extremamente interessante. Eu aqui faria uma outra pergunta também, que é também interessante. Alguém pediram para perguntar isto, na verdade. Alguém pediu para perguntar isso. O que fazer quando tu percebes que o entrevistador ou o recrutador está desinteressado? Tu estás aí a falar, ele está aí como você, pá. Isso tem que acabar o mais rápido possível. Demonstra desinteresse naquilo que você está a dizer. Olha, o que fazer para contornar isto? Como fazer? Primeiro, por que o entrevistador está desinteressado? Por quê? Porque alguma coisa não está bem neste processo de entrevista. Ou porque as respostas estão a enviesar, ou porque está mal posicionado o candidato. Isso logo tira o interesse do técnico de recrutamento naquele momento. A forma como vai entrar, como é que se diz? A segurança demais, né? Pode tirar o interesse. A segurança demais pode... A segurança exagerada. Okay. É verdade. A segurança exagerada, a falta de humildade naquele momento vai tirar totalmente o interesse do recrutador. Porque o que se espera num processo de recrutamento é naturalidade. Ser natural. Ok, isso. Arrogância, nesse caso, confiança demais pode parecer que você está a ensaiar. Ser natural é importante. O recrutador percebe logo quando essa pessoa não está a ser natural, que está a inventar para fazer bonito naquele momento. Quer parecer, quer sair bem conforme dizem, quer sair bem na fotografia. É o que dizem. E depois, olha para o CV e vê que não vai de encontro. Afinal, colocou aqui, depois inglês, um deles é inglês intermédio. Ok, é intermédio então sabe falar. Sim, sabe o intermédio sabe fala. Comunicar já, sim. O intermédio fala. O intermédio comunica. Não. Então faz uma apresentação sobre si. Não, afinal é básico. Ele depois percebe que é básico. Mas também colocou aqui o francês intermédio. Então. Ou seja, quando não há coerência, né, daquilo que está no seu CV com a pessoa. Isso é muito comum para o nosso mercado, por experiência. Já recebi muitos candidatos que faltou isto, a questão da coerência entre aquilo que está no CV e o que efetivamente ele sabe fazer. Pode parecer que não, mas muitos desses candidatos, inclusive no CV, espelhavam que já chegaram à posição de diretores em algumas empresas. É sério. Mas quando eu fazia as perguntas básicas, muitos nem conseguiam responder. Já tivemos um caso, vou dar exemplo, um caso de uma senhora. Nós queríamos uma técnica de RH na altura. E ela colocou mesmo lá no CV dela, a técnica de RH, e aquela beleza toda, né, uma descrição, sei isso e aquilo e tal. Quando nós fizemos a entrevista e as avaliações, eu e meu colega, no final, ajudamos elas a reorganizar o CV dela e sugerimos que ela tinha de colocar a assistente de recursos humanos, para não voltar a cair no mesmo erro numa próxima entrevista. E falando nisto, a próxima pergunta que eu faria, ela está muito ligada. Existem muitos candidatos profissionais inclusive, que trocam bastante de empresas. 6 meses, 3 meses aqui, 4 meses aí, 5 meses aí, 6 meses no outro sítio. Até que ponto é que isto é uma desvantagem e até que ponto é que isso é vantagem? A mudança constante de trabalho em curto espaço de tempo, ela acaba por ser mais desvantagem ou acaba por ser maior vantagem neste caso? Efetivamente, quando um recrutador olha para um CV deste, para já não chama, fica com receio de chamar. Não chega. Essa pessoa, se eu tiver outros profissionais à mesa, CVs, olhando para CVs, para já provavelmente não vai chegar à entrevista. Mas se eu tiver na minha mesa 10 CVs de assistente, por exemplo, assistentes de recursos humanos, e tem uma pessoa que trocou de empresas de 6 em 6 meses e tiver outro, eu vou escolher por outro naquele momento. Essa pessoa nem sequer vai chegar à fase
Nenhuma. Nem fase nenhuma. No processo de recrutamento. Porque demonstra claramente que essa pessoa é instável. Essa pessoa é instável. Qual é o tema? O que é que essa pessoa está à procura? O que é que essa pessoa está à procura numa entrevista? Ou seja, numa empresa. Né? Porque... Está à procura. E já tive situações... Olha, vou dar um exemplo que eu tive. Foi... falei que, inclusive, é uma pessoa já mais velha, de 80 e tal. Não é 80 e tal anos, mas uma pessoa de 1980. De 1980 é uma pessoa já mais velha. E eu fui fazendo assim as questões, né, ao longo da sua trajetória profissional. Então, por que saiu desta empresa? Porque entrei através do meu cunhado, e depois, quando o meu cunhado saiu, começaram a tratar-me mal. Ok. A próxima empresa. E então, por que saiu desta empresa? Porque a empresa não se entregou a mim. Eu não senti valorização. Ok. E então, por que saiu desta empresa? Enfim, muitas desculpas. Quer dizer, a empresa, em todas as respostas, a culpa era sempre do empregador. Sim, essa pessoa não é instável. Essa pessoa não sabe lidar com os desafios, não sabe lidar. Enfim, há muitos indícios que essa pessoa é instável. E se essa pessoa entrar na sua empresa, não vai demorar. Efetivamente, não vai. Entrando neste ponto, interessante, vamos tentar entrar neste ponto da questão da instabilidade ou da percepção de instabilidade por parte do recrutador. O que é que os jovens não estão a perceber no mercado? Que mudanças estão a acontecer, que eles não estão que falta percepção por parte dos jovens? Que isto já não funciona, aquela palavra já não funciona, aquele comportamento não deverias adotar, essa postura deverias ter cuidado. Qual é a mudança na sua visão que está acontecendo no mercado de trabalho que os jovens deveriam prestar atenção? E eu gostaria que você linkasse com essa questão da instabilidade e da culpabilização do empregador também, nesse caso. Queria que fizesse uma ligação desses dois pontos. Porque é muito comum, nos últimos anos é muito comum, esse discurso aí emocional e acusador. Eu vou tocar aqui no ponto do imediatismo, né? No ponto para todo o processo existe uma trajetória, um caminho a se fazer, né? Para todo o processo existe um caminho a se fazer e nós temos que respeitar esse caminho para que as coisas corram bem. E hoje em dia o que tem sido pouco abonatório, e por acaso já falamos, é sobre a pretensão salarial. Então uma pessoa chega a uma entrevista, não tem experiência, mas já quer ganhar 1 milhão de kwanzas. Nunca trabalhou na vida, mas nunca trabalhou, mas já quer ganhar 1 milhão de kwanzas. E aquilo que estávamos a falar que os jovens, muitos jovens, né? Principalmente eles observam o salário, a pressão salarial do ponto de vista dos custos dele pessoal, não aquilo que ele pode entregar na própria organização. Mas o que é que está na base deste comportamento dos novos profissionais ou dos jovens? Quais são as influências, na sua análise, o que é que influenciou esse comportamento da maior parte dos jovens? É falta de orientação. No meu ponto de vista, eu acredito que seja a falta de orientação. E a forma como as coisas, a dinâmica hoje tem sido, né? Hoje, olhando para aquilo que é a geração Z, a forma como se posicionam, o tipo de conteúdo que transmitem, tem orientado muito estas pessoas para esta vertente. Eu creio para um sucesso. Eu creio que para que esta pessoa tenha sucesso durante essa trajetória, precisa de orientação. Precisa de orientação, precisa de ter um mentor, precisa de clareza na sua vida, efetivamente. Será que há alguma influência das universidades nesse aspecto? Nessa
falta de saber como é que o mercado funciona? Porque dá-me a entender que as pessoas que têm esse posicionamento não sabem como é que o mercado funciona, o mercado de trabalho, eles não sabem, pensam que o mercado de trabalho é aquela coisa, a empresa determina tudo, não existem fatores externos que influenciam as empresas a terem esse posicionamento. Será onde é que as universidades falham nesse aspecto, do teu ponto de vista? As universidades hoje te ensinam a ser bom, né? A ser bom naquela disciplina. Tu precisas de tirar boas notas naquela disciplina, tu precisas de aprender sobre esta disciplina, mas não te ensinam depois como é que deves agir, né? O pós a licenciatura, como é que deves agir? O que é que deves fazer a seguir? Como é que vais fazer esta caminhada? E se esta pessoa não tiver uma orientação, alguém que o transmite clareza de como deve fazer, que tipo de competências devo adquirir após a licenciatura, o que é que eu vou fazer, que associado ao meu curso, que tipo de certificação, que tipo de formação devo fazer? O que é que eu devo ter comportamentalmente para associar estas minhas competências técnicas? Como é que eu devo me posicionar no mercado? Tudo isso influencia. Acho que é onde muitas universidades falham nesse aspecto, né? Que é a questão de delas pelo menos transmitirem essa visão nos alunos, depois que se transformam em potenciais candidatos. Ainda dentro dessa visão de agregação de conhecimento, quais habilidades comportamentais a Isabel julga serem indispensáveis para candidatos que estão na fase inicial mesmo? Não só quem já está, né, lá no nível mais avançado, mas para pessoas que estão a entrar agora no mercado de trabalho, ou entraram recentemente, ou estão à procura de melhores oportunidades. Quais são as habilidades comportamentais que julga serem indispensáveis? Uma delas, primeiro, é a humildade. A humildade para perceber que até eu ser diretor existe uma caminhada a fazer. Existem etapas por respeitar. Depois, outra que é muito importante é a coragem. A coragem, a atitude sem medo. A coragem, a atitude é muito importante e leva-nos a atingir certos patamares. Quando nós temos coragem nós conseguimos ir longe. Sim, e sim. Foco nos resultados. As empresas estão à procura de resultados, estão à procura de pessoas que venham resolver, não pessoas que venham trazer mais problemas, mas pessoas que venham resolver, pessoas que se pode contar que se for lançado um desafio, vão resolver. E é sobre isso. Esforço ou resultados? Por que a maior parte das pessoas confundem isto? Nas empresas, isso já não é para candidatos, mesmo dentro das empresas. Já vimos muitos funcionários, muitos colaboradores a reclamarem tanto, me esforço muito, eu trabalho muito, às vezes essa questão, né? Eu trabalho muito, eu me esforço muito e tal, mas ainda assim eu não sou valorizado. Até que ponto é que nós deveríamos ensinar a Isabel passar essa mensagem para esses profissionais, a relação entre melhor remuneração, alguém mais esforçado, melhor remuneração, alguém que gera mais resultado? Porque eu vejo que muitos confundem, pensam que por se esforçar muito merecem ganhar mais. E nós sabemos que não é só esforço, né? Você precisa, a Isabel disse algo que é extremamente necessário, que é a questão de você resolver problemas, né? Como é que os profissionais deveriam diferenciar isto? O que é esforço propriamente na visão do empregador, na visão do recrutador, e o que é resolver problemas na visão do empregador e na visão do recrutador? Ok. Graciano, mas te esforças e trazes resultado? Alguns nem trazem. Exatamente. Te esforças. O mais importante é te esforçares para ter resultado. O que é que adianta tanto esforço e depois não ter resultado?
O que é que adianta? Nada, isso é zero. Efetivamente, as empresas estão à procura de pessoas que vão trazer resultados, de pessoas que vão resolver um determinado desafio que a empresa enfrenta. Faz sentido. E se necessário, né, é bom que esses desafios e resultados sejam resultados que foram extraídos de problemas complexos, né? Porque também tem esse ponto. Tá bom, tu resolves um problema, sim, claro, né? Nós te contratamos para você estar aqui como enfeite, né? Para resolver um problema. Só que o problema que você resolve é um problema de fácil resolução. Qualquer um consegue resolver esse problema. E se você faz um trabalho que qualquer um consegue fazer, automaticamente você vale menos, né? Esta é a visão. E é aquilo que nós, sem, né, desrespeitar essas posições, às vezes diz, um operativo ganha menos, alguém da higienização também ganha menos. Provavelmente é pelo óbvio, porque o trabalho que ele faz é facilmente substituível. Nem que existem profissionais insubstituíveis, mas há profissionais que a substituição demanda mais tempo, eles entregam mais resultado. E tendo em conta este ponto, Isabel, vou ligar com aquilo que falou sobre a questão da especialização. Na sua visão, quais são as áreas que poderão ser mais valorizadas daqui a 2 ou 3 anos? Em Angola, principalmente. Hoje, as pessoas estão à procura, as empresas estão à procura de onde nós falhamos, onde precisamos de pegar para efetivamente ter lucros. Então, eu olho para isso como a solução dados. Dados, a engenharia, hoje, amanhã e daqui a 2 anos, efetivamente estará em alta. Essas são as áreas que continuarão a estar em alta daqui a 2 anos. Os analistas de dados. E são especialidades muito procuradas e não encontramos tantos no mercado. Sim. São áreas muito procuradas. Deve ser por isso que muitos que trabalhavam com Excel depois foram migrando nessa área da análise de dados para Power BI e não só, né? Sim, os analistas de dados, os engenheiros, programadores, análise de sistema, enfim, estas são as áreas mais procuradas e que ainda estarão em alta daqui a 2 anos. E ainda tocando no ponto sobre recrutamento, Isabel, quais foram os maiores erros ou falhas que tu já observou de candidatos a cometerem? Os maiores erros que eu já observei em candidatos, um deles é fazer um pitch pessoal. Um pitch pessoal é sobre uma apresentação de si. Fazer uma apresentação pessoal. Eu sou o Graciano, filho do seu fulano, filho da tal. Como é que devem se apresentar? Os candidatos chegam à entrevista, eu sou X, tenho 30 tal anos e depois deixo já perguntar para o recrutador. Se tem mais perguntas, pode fazer. É importante nós fazermos uma apresentação sobre nós. Como é que seria essa apresentação? Dá um exemplo. É uma pergunta que deve ser, a resposta deve ser bastante esclarecedor para o recrutador. É importante falar do seu nome, é importante falar da sua idade, é importante falar do porquê que escolheu aquela formação na licenciatura, porquê que seguiu essa trajetória na sua carreira acadêmica. Como é que se comportou ao longo desse período com os colegas? Era um líder? Era uma pessoa numa equipa que tinha iniciativa? O que é que observou como pontos de melhoria durante essa interação? Fala muito sobre si. Sim. Como é que lida com os seus irmãos? Como é que lida com os seus pais? E isso para quem já trabalha, para quem já trabalhou, né, nesse caso também, a resposta é a mesma, né? Que é pegar o histórico dele profissional e passar nessa apresentação, né? Trabalhou com o que é que fazia, como fazia o trabalho, quais foram os desafios enquanto profissional, se envolveu-se em algum projeto, qual era o papel dele nesse projeto.
Isso é que a maior parte dos candidatos desconhecem. E nós falamos no princípio, ele quer falar da mãe, quer falar do pai, até qual é a cor dele favorita, ninguém perguntou isso. Ele faz uma apresentação pessoal no sentido mesmo bilhete de identidade, né? Não no sentido profissional, nesse caso. Já teve algum pessoa aqui para tentar contextualizar, já teve envolvimento em algum processo em que alguém sofreu uma promoção, foi promovido por aí fora? Se já, o que é que vocês levaram em conta antes de promover esse colaborador? Se já tive um processo em que nós contratamos, deixa eu ver se eu percebi, em que nós contratamos alguém e essa pessoa depois foi promovida. Sim. Uma das coisas que é muito importante depois de ser contratado é perceber efetivamente quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? O que é que está aí a fazer? Se essa pessoa souber efetivamente quais são os seus objetivos dentro daquela empresa, essa pessoa efetivamente estará alinhada à visão daquela empresa. Essa pessoa deve estar alinhada à missão daquela empresa. O que é que o líder espera de si? Essa pessoa tem que estar alinhada ao líder. Tem que estar alinhada à visão do que o líder espera de si no seu dia a dia. Porque se for ao contrário, essa pessoa não será promovida. Essa pessoa significa dizer que essa pessoa não está alinhada. Essa pessoa não serve para estar neste plano, por exemplo. Por isso é que é importante que deve-se esclarecer efetivamente quais são os seus objetivos, o que está aí a fazer. O líder deve dar feedbacks, acompanhamento a esta pessoa para explicar o que é que ela deve melhorar, o que é que está muito bom, para que seja feito então um alinhamento de forma a atingir os objetivos da empresa. E não só, claro, tem outros aspectos que são muito importantes no processo de promoção. Sim. E sabemos muito bem que um processo de promoção, Graciano, não depende inteiramente das competências técnicas. Não, claro, sim, claro que não depende. Se dependesse, Então, talvez todos, a maior parte dos engenheiros passariam logo para a liderança, né? Existem alguns aspectos comportamentais que influenciam nisto, e só aqui, pegando esse ponto, as pessoas é muito comum, o que é que mais pesa, né? Comportamento ou técnica? O que é que mais pesa? É muito comum as pessoas dizem isso e depois apegam-se naquela fase do Peter Drucker, né? Somos contratados pelas nossas competências técnicas e demitidas pelas nossas habilidades comportamentais, ou pelo nosso comportamento neste caso. As pessoas apegam-se tanto nisto e usam essa frase como se fosse uma verdade absoluta. Até que ponto é que devemos ter cuidado com esta afirmação? Como é que devemos balancear a questão da técnica e do comportamento? Ou será que uma pesa mais do que a outra? Ou as duas pesam tanto? Eu diria que as pessoas são contratadas com competências comerciais e continuam na empresa com um bom comportamento. Ou seja, em vez de são despedidas, não. E continuam na empresa com um bom comportamento. Exatamente. Com um bom comportamento. E sim, as competências comportamentais são tão importantes quanto as competências técnicas e devem andar juntas, efetivamente. Eu tenho que ser tão bom para fazer no dia a dia e tão bom para resolver problemas e tão bom para lidar com as pessoas e tão bom para trazer lucro para a empresa. Para a empresa, Portanto, é que essas competências devem andar juntas para que se faça então, ou seja, se gera resultados. Eu concordo com essa afirmação. Isso liga com aquilo que eu cheguei de postar no LinkedIn, que é uma frase que diz que a boa comunicação não salva incompetência técnica, né? E com esse discurso tem que saber se comunicar, tem que saber resolver problemas. Se você tecnicamente é incompetente, resolverá que tipo de problema? E esse é um ponto que muitos profissionais não conseguem observar. E não só os que estão a começar. Mesmo até que já estão há muito tempo no mercado, aquilo que falávamos antes de começarmos a gravar, que ele tem 15 anos, não, são 2 anos de experiência e mais
que foram repetidos 15 vezes, né? Nesse caso. De forma prática, vou aqui tentar para pegamos aqui talvez um framework, né, que é para os jovens poderem seguir. Como é que um profissional deveria montar, ainda que de forma resumida, o seu plano de carreira? Primeira pergunta. A segunda pergunta, a responsabilidade é das empresas ou do próprio colaborador, nesse caso do profissional? Como é que o profissional deve montar a sua carreira profissional? O seu plano de carreira, ainda que for básico. Não, vou responder primeiro a segunda pergunta. Ok. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? É do profissional. É do profissional. 90%, eu diria que 90% da carreira quem faz é o profissional. Por quê? Porque a carreira é feita com quê? Com entrega. A carreira é feita com entrega, a carreira é feita com desempenho, a carreira é feita com compromisso, como se diz, vestir a camisola. E depois vem a meritocracia. Se essa pessoa efetivamente entrega, se esta pessoa é comprometida, esta pessoa é merecida. Ela merece, efetivamente. E depois, respondendo à primeira questão. Sim. Como é que deveria montar um plano? Eu tenho que perceber, por isso é que nós temos que perceber o que é que nós queremos fazer, onde é que nós queremos chegar, daqui a quanto tempo, que tipo de função nós pretendemos alcançar. E nós temos que desenhar isso. Fazer um trabalho de casa, perceber, pronto, eu entrei nesta empresa, daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho que desenvolver estas competências para eu atingir a carreira, por exemplo, de coordenador ou atingir a carreira do supervisor. Portanto, se isso bem desenhado, acompanhado das competências, nós conseguimos fazer o nosso plano de carreira. Para finalizar, nesta temática de entrevista, mas na visão do recrutador, neste caso, que eu perguntaria na visão do recrutador, uma pergunta que eu estava aqui a estruturar, que acho que é extremamente necessária essa pergunta para os candidatos ou profissionais poderem entender esse ponto. Falamos aqui que o comportamento é necessário, sim, e mencionou alguns deles. A técnica, sim, também mencionou. Disse que a carreira funcionário é protagonista, e eu concordo, essa é a minha visão, protagonismo na carreira, mas que a empresa também tem esta influência. Para a nossa realidade, para o mercado que as pessoas não acreditam tanto em meritocracia, Angola ainda temos essa dificuldade de entender. O mercado de trabalho, né? É aquela coisa, se for promovido, alguém ajudou. Se conseguiu uma melhor oportunidade de emprego, alguém facilitou. E eu acredito que isso é prejudicial para jovens profissionais, né? Existem muitos exemplos de pessoas que conseguiram mérito mesmo. Eu sou um exemplo, a Isabel provavelmente é um exemplo, e muitos também nessa vertente. Até que ponto é que isso atrapalha na maturidade e crescimento profissional de alguém? Conforme disse anteriormente, Graciano, nós conseguimos ser vistos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós sabemos, somos os especialistas. E isso é que vai desenhar efetivamente aqui a nossa carreira. Nós temos que perceber que nós temos que fazer tão bem aquilo que nos é entregue para conseguirmos merecer aquilo. Então temos que ser muito bons, independentemente dos intervenientes, independentemente dos obstáculos, nós temos de ser muito bons naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Para vir à consequência, né? E consequência disso é a meritocracia. Se você pudesse resumir, o que é que toda empresa procura num candidato? Procura o candidato que resolve problemas. Procura efetivamente pessoas que resolvam. Pessoas que vão, que as empresas podem contar que podem resolver esta questão. Que podem resolver um determinado problema que a empresa passa. E mais, o que é que eu podia acrescentar aqui?
pessoas que vão ajudar a empresa a crescer, pessoas que vão ajudar a empresa a gerar lucros. Isso geralmente isso nos debates das redes sociais, muitos, justamente no LinkedIn já vi isso várias vezes, já li inclusive. Muitos observam essa questão assim com um pouco de receio, a questão de como se tivessem, eles pensam que como se tivessem a dar tanto pela empresa e não propriamente para eles, evitando essa percepção que para mim é negativa, né? É um jogo de ganha-ganha. Você entrega, eu pago. Se não está satisfeito, melhora um pouco mais para nos pagar mais, vamos ajudar você a melhorar mais para nos pagar mais, ou você pode decidir, ou nós podemos tomar iniciativa, né? Essa questão de resolver o problema, conforme a colega Isabel fez menção de resolver o problema de uma forma mais específica. O que seria propriamente resolver o problema? Por exemplo, eu estou à procura de um técnico, né? Estou à procura de um técnico de recrutamento. Quando é que se abre um recrutamento, por exemplo? Um recrutamento abre-se porque nós precisamos, ou porque a pessoa que está lá não está a entregar o esperado, e nós precisamos ou ter uma visão diferente daquilo que é praticado atualmente. E nós precisamos de encontrar alguém que vai fazer a diferença, que vai fazer diferente, que vai trazer resultados. E nós vamos atrás desta pessoa para que venha acrescentar e trazer novas visões, uma nova visão inovadora para esta empresa. Para a empresa, ok. Para finalizar, né, estamos a já caminhar para o final. Quais foram os maiores erros que cometeu enquanto candidato? Quais foram as fases em que percebeu ou teve o pensamento, uau, neste ponto acertei, acho que essa atitude valeu a pena, esta formação, ou fazer essa formação valeu a pena, me posicionar desta forma valeu a pena, mas aqui errei, aqui já não voltaria a cometer, e aqui é para esquecer. Eu diria, Graciano, como lá nas experiências que teve. Enquanto candidato, deixa-me ver, nas experiências passadas, eu penso que para todo o processo de recrutamento nós temos que nos adaptar àquilo que se pretende. Se estão à procura, por exemplo, de um comercial, eu tenho que me posicionar como comercial. Eu tenho que procurar técnicas que eu tenho, claro, sem inventar, mas tenho que procurar técnicas que eu tenho que vão acrescentar valor, ou seja, que vai efetivamente em linha com aquilo que se pretende. Ok? Se estou à procura de um comercial, eu vou falar como comercial. Não posso falar ao contrário, porque aí não estaria alinhada ao que se pretende. Então, eu vou direcionar o processo com aquilo que eu tenho, ou seja, fortalecer as minhas competências técnicas para aquele objetivo, para atingir aquele objetivo. Ao contrário, eu diria que esta seria a melhor estratégia para este processo de recrutamento. E o que não seria melhor? O que não seria melhor? Em termos de erros que cometeu no passado. O que só pode salvar, né? A melhor forma de você aprender, é por experiência, sim, mas aprender pela experiência dos outros reduz riscos. Exato, deixa-me servir de exemplo. Obrigada, Graciano. Deixa-me dar um exemplo, uma situação que eu já passei. Foi, eu fui a uma entrevista no passado. Fui a uma entrevista, era para a área comercial, e eu vesti quase tudo branco. Eu vesti tudo branco, eu pus, enfim, um blazer assim com umas rendas, tipo um vestido de casamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu não estava adequado. O dress code, né? Não estava adequado. Não estava efetivamente adequado àquela empresa
e não estava adequada àquela função. E o recrutador disse-me: olha, que tal então colocares uma cor mais discreta, faz uma combinação, se calhar põe um tom mais escuro, faz uma combinação, um tom mais escuro, um tom mais claro, porque assim parece que vais a um casamento. e o dress code foi um dos erros que eu cometi, e eu acredito que no passado também foi a falta de conhecimento. Foi a falta de conhecimento. Eu já houve situações, graças a Deus, sempre encontrei bons profissionais nessa longa caminhada que me orientaram. Isso é sorte também, né? Sim, é mesmo sorte. Porque eu também não sabia fazer uma apresentação sobre mim, quem eu era, efetivamente. É um dos maiores erros, e é a fazer a tarefa de casa. Antes de qualquer fase de um processo de recrutamento, deve ser feita uma tarefa de casa, deve-se estudar, preparar, e depois só assim é que devo ir à entrevista. Tem mesmo de fazer uma preparação para que tudo corra bem, porque se não houver a preparação, vamos lá sem saber o que vamos fazer depois. Ok, isso faz todo sentido. Isabel, se dependesse de mim, ficaríamos aqui a conversar durante o dia todo, principalmente para no que diz respeito a esse tema, que é empregabilidade, mercado de trabalho, candidatos, entrevistas e não só, mas infelizmente o tempo nos espera. Estamos aqui já a finalizar. Primeiramente quero agradecer pela presença em meu nome, em nome do time, né? Obrigado, foi bom ouvir, aprendemos bastante, pessoalmente também aprendi, fiz alguns apontamentos, apesar de já não estar nessa fase de candidato, mas quem sabe usarei isto para os futuros candidatos daqui da empresa. Foi uma honra também, né? Nesse caso, tê-la aqui neste nosso programa. Eu acredito que ainda poderemos estar juntos nas próximas vezes, quem sabe numa parceria de formação, quem sabe num evento, alguma coisa, quem sabe lá no grupo, né, numa oportunidade. Conforme fiz menção, bem no final, nós pedimos sempre que o convidado, né, deixe aí aquela mensagem calorosa de mudança de visão e não só estratégia de quem está a nos ouvir. Mas isso é depois. Mas agora nós temos um jogo em que eu faço 2 perguntas. São 4 perguntas com 2 possibilidades. Se escolher uma, ou independentemente da escolha, terá que justificar o porquê. Tá? Podemos? Podemos, sim. A primeira pergunta é: o que prefere, fazer apenas o que está no contrato ou entregar além, quando isso gera aprendizagem, gera aprendizado e visibilidade estratégica? Definitivamente. Nós sabemos que nós somos contratados para desempenhar uma função, mas eu digo sempre, fazer além do que está no contrato, porque para além de nós entregarmos mais do que aquilo que é pedido sobre nós, é o aprendizado que vem por detrás disso. Estar exposto aos desafios, nós estamos a aprender. Quando nos mandam fazer uma coisa, estamos a aprender. Se nós formos só com a mentalidade de que vamos fazer só o que está no contrato, efetivamente essa pessoa também não tem uma mentalidade profissional. Porque é como um horário de trabalho. Entramos às 8, saímos às 17. Mas terá alturas que não vamos sair às 17. Temos de ficar mais tempo para entregar o que é solicitado, o que é estabelecido. Acho que já falamos sobre isso, mas voltarei a perguntar. Aprender o que gosta ou aprender o que o mercado paga bem? Aprender o que gosta ou aprender o que o mercado paga bem? Uau! Grande pergunta. Mas eu diria que as duas. Não vou escolher nenhuma nem outra. Fazer o que nós gostamos nos dá gosto. Nos dá muito gosto e não podemos deixar isso para trás. Mas também fazer o que o mercado procura é estratégico. É estratégico. Isso significa dizer que nós vamos de encontro àquilo que é a necessidade.
Claramente que depois teremos de sustentar isso. Mas é estratégico, é estudar para poder dar sustentabilidade a isso. Trocar de emprego por dinheiro ou trocar por crescimento ou aprendizado estratégico? Parece mesmo a pergunta com a primeira, mas essa é diferente. A primeira era sobre fazer só o trabalho ou fazer mais. E esta aqui é a questão mesmo de mudança de emprego. Por dinheiro ou já não é pelo dinheiro. Crescimento. Certo. Depende, eu acredito que são fases. Eu não vou escolher nenhuma nem outra. Mas eu acredito que são fases. E ao longo da minha experiência eu tive contato com muitas pessoas, já vivenciei também muitas situações. Há determinadas situações que nós vamos trocar emprego por dinheiro. Por quê? Porque estando naquela empresa não conseguimos cobrir as nossas despesas. E às vezes há despesas que temos mesmo de pagar. Nós temos muitas situações de doença e nós precisamos de garantir pelo menos que aquilo que nós estamos a receber no final do mês consiga sustentar essas despesas. Claramente o crescimento também é bom. E em determinadas situações nós vamos trocar de emprego por crescimento. Isso vai depender muito da situação. A última pergunta, já falamos sobre isso, mas como está lá no guião, tenho que perguntar. Prefere ser especialista ou generalista? Especialista ou generalista? Eu prefiro ser especialista. Especialista. Neste momento, eu diria que tudo tem fase, Graciano. Eu diria que tudo tem fase. Em determinada situação na sua vida, precisará ser especialista. E em determinada situação, dependendo do objetivo, vai precisar ser generalista. Deixa-me dizer, os diretores precisam ser generalistas, porque precisam de lidar com várias situações. Não podem lidar só com uma área, porque senão essa pessoa não estará competente para desempenhar essa função. Um CEO, um administrador, precisa de saber de tudo um pouco. Vamos se especializando, depois chegando lá. Exatamente. Então é necessário saber um pouco de várias áreas, dependendo do objetivo, mas em determinado momento foram especialistas numa área. E para finalizar, olhando para a sua câmera, qual é o conselho que deixaria para quem está a nos ouvir, quem está a nos assistir? Eu deixaria o seguinte, toda e qualquer pessoa precisa de um mentor. Nós todos precisamos de um orientador. Nós todos precisamos de clareza, de perceber como é que nós devemos agir em determinada situação. O mentor ajuda-nos, orienta-nos, porque nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós falhamos e nós precisamos de orientação. Portanto, a orientação é importante, um mentor é importante, vai nos ajudar a tomar diferentes decisões ao longo da nossa vida. Por quê? Porque ninguém caminha só. Todos nós fazemos uma caminhada com orientações, com pessoas ao nosso lado que vão nos agregar valor acima de tudo. Para quem quer saber mais sobre os seus trabalhos, poder acompanhar mais, como é que pode lhe encontrar nas redes sociais? Para quem pretende saber mais sobre os meus trabalhos, pode me contactar no LinkedIn, é onde estou mais presente. Portanto, tenho os meus contactos, tenho os meus e-mails, pode sempre me contactar no LinkedIn por Isabel Lúcio. Instagram? Só usa o LinkedIn inicialmente, de momento? Não está no Instagram? Não. Ainda não, né? Enquanto não, profissional da área, não faço isso. Boa. Pessoal, obrigado por acompanhar
esse programa. Chegamos no final, se dependesse de mim e da equipe, ficaríamos aqui todo dia a conversar. Acredito que você conseguiu pegar informações valiosas durante aqui o episódio. Aquilo que for necessário, essencial e importante para a sua caminhada profissional, coloque em prática, nos seus apontamentos, vai desenvolvendo um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, já sabe, busca no LinkedIn o perfil da nossa convidada Isabel Lúcia, faça alguma pergunta, super acessível, provavelmente no LinkedIn, poderá ter as suas dúvidas. E não esqueça, que é o mais importante, deixe aqui o seu comentário mais abaixo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para não perder o próximo episódio. Estamos juntos e até já!